Michael Jackson, com absoluta certeza, foi uma celebridade diferente de qualquer outra. Sua carreira foi rodeada das mais diversas polêmicas, mas ainda assim, ele conseguiu deixar um legado para gerações, tanto é que hoje é conhecido como o rei do pop. Só que por mais que ele tenha deixado sua marca com as coreografias, voz, letras, nem tudo foi fácil. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou te contar a comovente e explosiva vida de um dos maiores cantores da história. O estrelato de Michael começou ainda na infância, quando o pai dele, Joseph Jackson, tomou consciência do talento dos filhos e decidiu ganhar dinheiro com eles. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, nos Estados Unidos, e era o oitavo filho da família. Com apenas 6 anos, ele deu início à sua carreira musical junto com 4 de seus irmãos, no fenômeno que ficou conhecido como Jackson 5. Só que o pai de Michael já o obrigava a trabalhar desde os 4 anos. Não foi uma infância fácil. O próprio cantor já havia declarado diversas vezes que Joseph roubou seus primeiros anos de vida e o obrigou a se tornar uma estrela da música. Michael e os irmãos meio que viviam com constante medo do pai. Antes da banda, a família contava com regras muito rígidas e as crianças Jackson não podiam sair de casa até que Joseph voltasse do trabalho. Isso, claro, não foi exatamente um problema para eles, que fugiam constantemente para a casa dos amigos para fazer música. Já no início do Jackson 5, a figura paterna não apenas batia com frequência nos filhos, como também fazia uma espécie de tortura psicológica, já que ele ficava com um cinto na mão durante os ensaios. Acredita nisso? Mas talvez o que mais marcou Michael tenha sido as constantes humilhações e ofensas feitas pelo pai por causa de sua aparência. Humilhações que, como o próprio cantor já declarou, o faziam chorar constantemente. Há quem diga que foi por conta das ofensas sobre seu nariz que levaram Michael a fazer diversas cirurgias plásticas. Ainda assim, os anos que se seguiam foram de grande importância para a carreira do cantor. Não demorou muito para que ele se destacasse mais do que os irmãos e iniciasse uma carreira solo enquanto ainda estava no grupo. Em 1972, quando Michael lançou seu primeiro álbum de estúdio, ele já tinha sido consolidado na música. Só que não havia dúvidas que a obra-prima dele veio apenas 10 anos mais tarde, em 82, com o álbum Thriller. Até hoje, a produção é aclamada pela crítica como um dos maiores e melhores álbuns da história. Ele venceu um recorde de premiações e, em torno de um ano, se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos. Na verdade, mesmo depois de 38 anos, Thriller mantém a posição. 5 anos depois, o cantor lançou mais um sucesso, Bad. O álbum até hoje é um dos mais vendidos da história e serviu como uma espécie de transição para a aparência de Michael, que já aparecia com a pele muito mais clara do que na época de Thriller. Além disso, os mitos envolvendo o cantor se tornaram cada vez maiores. Havia boatos de que ele teria guardado um pedaço do próprio nariz dentro de uma jarra em casa. E há quem diga que ele também tentou comprar tanto as roupas quanto os ossos de John Merrick, conhecido como o Homem-Elefante. As histórias chegaram a um nível tão absurdo que passaram a dizer que Michael dormia em uma câmara especial para que envelhecesse mais devagar. Só que nada gerou tanta polêmica quanto sua pele mais clara. Passaram a dizer que o cantor odiava ser negro e por isso fez diversos procedimentos cirúrgicos para mudar a aparência. Só que a verdade era outra, e o público descobriu apenas alguns anos depois. Michael tinha vitiligo, uma doença autoimune que o fazia perder a coloração da pele.
No início, ele escondia as manchas mais claras com maquiagem, mas com o avanço da condição, acredita-se que ele tenha usado medicamentos para clarear ainda mais a pele. Além disso, Michael acabou desenvolvendo lúpus, que também influenciou na perda de pigmentação e fazia com que ele sentisse fortes dores e ficasse com o seu sistema mais vulnerável para contrair outras doenças. Muitos relacionam isso com o fato de que ele usava máscaras cirúrgicas em público e também se medicava com remédios para a dor. Digamos que as polêmicas estavam apenas começando na vida de Michael. Em 1993, ele precisou interromper uma turnê depois de ser acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, chamado Jordan Chandler. Quando muitos defendiam Michael, grande parte do público começou a taxá-lo como pedófilo. No momento da acusação, o cantor já era um pouco criticado pela amizade que tinha com o ator Macaulay Culkin, que você deve conhecer pelos filmes Esqueceram de Mim. Na época, Michael já estava com seus 30 anos e Macaulay tinha 10. Enquanto estavam em público, os dois sempre diziam serem melhores amigos e o ator até apareceu em um clipe do Rei do Pop. Depois de muitos meses de negociações, Michael e seu advogado acabaram fechando um acordo de confidencialidade com o pai do garoto, Evan Chandler. Ele teria desembolsado alguns milhões de dólares e a investigação foi encerrada em setembro de 1994. Vale lembrar que Michael sempre afirmou ser inocente da acusação e que nunca concordou completamente com o pagamento do acordo. Mas o estrago já estava feito. Por mais que a carreira do cantor continuasse atingindo níveis colossais, a imagem pública de Michael nunca mais foi a mesma. O caso só voltou à tona em 2009, o ano em que o cantor morreu. Isso porque o pai do menino cometeu suicídio 5 meses depois da morte de Michael. E o próprio Jordan Chandler teria confessado que foi influenciado pelo pai a mentir na acusação. Jordan diz que não só se arrependia das mentiras, como também nunca quis destruir a vida do cantor, e que ele tinha feito uma promessa para si mesmo de contar a verdade quando Michael morresse. Entre 2003 e 2005, outro escândalo surgiu quando o rei do pop foi acusado novamente de abuso sexual. Desta vez, por outro garoto de 13 anos, Gavin Arvizo, que havia sobrevivido da luta contra o câncer e chegou a aparecer segurando a mão de Michael no documentário Living with Michael Jackson. No julgamento, até mesmo o ator Macaulay Culkin apareceu na defesa do cantor, dizendo que já tinha estado em contato com o rei do pop inúmeras vezes quando tinha entre 9 e 14 anos e que nunca havia sido molestado e muito menos visto o cantor agir de forma indevida. Em 2005, o cantor foi considerado inocente das acusações. No meio de todas essas polêmicas, a polícia chegou a investigar a casa de Michael, o rancho Neverland, e somente em 2016 foi divulgado um relatório que apontava uma estranha coleção do cantor, mas não se enquadrava em nada com algum tipo de crime. Mesmo adulto, a infância do rei do pop ainda o assombrava. Michael chegou a dizer que seu passado fazia com que ele chorasse às vezes. O desejo de recuperar uma infância perdida era perceptível na vida do cantor, que até nomeou seu rancho como Neverland, ou Terra do Nunca, uma referência a um lugar fictício do universo de Peter Pan. Por lá, Michael tinha seu próprio zoológico e um parque de diversão. Ele também recebia visitas de crianças doentes, algumas até mesmo com doenças terminais. Era um espaço em que elas poderiam aproveitar a infância como ele não tinha conseguido. Só que uma infelicidade chegaria na nossa história. Para a tristeza do mundo da música, a voz de Michael Jackson se apagou em junho de 2009, quando ele foi vítima de uma parada cardíaca.
Depois de algumas investigações, descobriu-se que a morte foi causada por uma overdose de anestésicos administrado por seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. O médico acabou sendo condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e passou 2 anos preso. O funeral aconteceu alguns dias depois da morte de Michael, no início de julho, e foi considerado um momento sem igual, um dos maiores e mais vistos da história. Quase 31 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos e mais milhões ao redor do mundo acompanharam a cerimônia pela internet. Uma história que o mundo da música jamais vai esquecer. Ele foi o grande cantor da atualidade. Um rei do pop. Um grande abraço e até mais. Tchau!